Os soldados espartanos são considerados os guerreiros mais fortes, temidos e odiados da antiguidade. Treinados desde os 7 anos de idade, estas crianças eram treinadas para integrar o melhor e mais preparado exército. A grande diferença entre os combatentes espartanos e os de outras cidades vizinhas era o seu treinamento. Enquanto em outros lugares os cidadãos se dividiam entre os afazeres domésticos e a vida militar, em Esparta a vida das pessoas estava totalmente focada no treinamento, moldada por um código de leis não escritas. Espartanos não tinham medo de nada. Você sabia que não existiam muralhas em volta da cidade de Esparta? Eles não tinham o que temer. A grande prioridade em Esparta era aumentar o número de guerreiros. Mulheres podiam até manter casos extraconjugais, caso fosse no intuito de gerar outros soldados. Acredite se quiser, o Estado estava tão impregnado na vida social que era o governo quem decidia se o bebê merecia viver ou não. Peitoral de metal protegendo o torso, caneleiras, escudos, capacete, longas lanças de metal e crianças treinadas vivendo pela guerra, para lutar e vencer. Disso tudo a gente já sabe, não é mesmo? Então é hora de nos aprofundar um pouquinho mais nessa história e conhecer melhor 10 fatos assustadores sobre o treinamento espartano. Número 1. Roubar comida. Como parte do treinamento para os combates, os garotos espartanos recebiam do governo apenas o necessário para viver. Sapatos, por exemplo, eles não usavam. Isso era considerado luxo. Roupas? E nada. São apenas para os fracos. Eles ganhavam apenas uma capa fina. Então quer dizer que pelo menos comida essas crianças deveriam receber, né? Nem tanto assim. Segundo o governo da época, muita comida deixaria os soldados gordos. Então eles só recebiam o mínimo necessário para a sobrevivência. Mas isso não significa que eles não podiam conseguir mais. Os soldados eram encorajados a roubar comida para matar a fome, também como parte do treinamento. E eles não podiam ser pegos no flagra. Caso os soldados fossem flagrados roubando, eles seriam espancados e privados de alimentação. Mas se conseguissem roubar, parabéns, eles ganhariam uma medalha. Número 2. No exército aos 7 anos. Você já sabe que a vida militar de um espartano começava aos 7 anos de idade. O mais inacreditável disso tudo é que a ida aos centros de treinamento era a base da educação desses garotos, que também eram encorajados a brigar entre si. Os inspetores dos centros de treinamento tinham uma espécie de chicote que deveria ser utilizado caso os garotos não se comportassem. A surra era terrível e o pior é que não acabava por aí. Se o pai desse jovem soubesse do ocorrido, ele também deveria bater no garoto. Número 3. Errou na prova oral, é surra. Após algumas refeições, uma espécie de professor sentava com os soldados e fazia algo mais ou menos como uma prova oral, com perguntas sobre a cidade de Esparta. Questionamentos como quem é o principal cidadão de Esparta deveriam ser respondidos com justificativa, de forma clara e bem pensada. Caso a resposta não fosse convincente o suficiente, o professor poderia bater no dedão do jovem soldado. Isso mesmo, no dedão. Estranho, né? E não para por aí, não. Após a prova, os professores deveriam se reunir com outros chefes do exército e, se por acaso esses militares achassem que o professor não tinha sido firme e resistente o suficiente com os soldados, ele sofreria algum tipo de represália, como espancamento, por exemplo. Número 4. Alimentação terrível. Chamado de caldo preto, uma mistura de sangue, vinagre, sal e carne, era um dos pratos principais da alimentação dos soldados espartanos. Durante esta refeição, soldados sentavam juntos e compartilhavam um momento, considerado ponto alto no treinamento. Por pior que fosse a mistura toda, essa era a única refeição com carne. A outra forma de conseguir mais carne era através da caça. Se um soldado espartano conseguisse caçar um animal, ele deveria compartilhar a carne com o resto do exército.
O que sobrasse poderia ser levado para a casa do soldado. Só assim era permitido levar comida extra para dentro de casa. Número 5. Sem educação. Um espartano era um soldado, não podendo exercer assim outros sonhos profissionais, como tornar-se fazendeiro, carpinteiro ou vendedor. Guerrear era sua vocação e profissão, e todo o seu tempo deveria ser dedicado unicamente a essa função. Espartanos eram ensinados a lutar, a serem fortes e, muito raramente, a ler. Todo o resto era proibido na hora de educar um soldado. Se por acaso um deles decidisse seguir uma carreira diferente, esta não era uma opção. Este indivíduo, considerado fraco perante os outros, seria privado de suas atividades e excluído do grupo. Número 6. Matar os escravos como esporte. Você sabia que os espartanos tinham escravos? Eles mantinham palestinos chamados helotes como escravos, e eles eram tratados de forma extremamente brutal. Dentro de todas as atrocidades cometidas contra esses prisioneiros, existia um ritual chamado cripteia, com a função de assustá-los e também treinar os soldados. Durante o ritual, os jovens espartanos eram enviados para matar o máximo de escravos que eles conseguissem. Eles se escondiam e se revezavam na tentativa de encontrar escravos despercebidos, enquanto trabalhavam nas lavouras, por exemplo. Os escravos seriam brutalmente assassinados, deixando assim bem claro qual era o local deles na sociedade. Número 7. Lápides. Se um espartano morresse de velhice, por exemplo, ele não teria um velório, nem sequer uma lápide. Seria enterrado sem nenhuma identificação, carregando apenas a vergonha por não ter sido um soldado. Triste, né? Apenas soldados que morressem durante uma guerra receberiam uma lápide com o seu nome. Segundo estudos, o soldado seria enterrado exatamente onde caiu e receberia na pedra, além do seu nome, as escritas "Na guerra", como prova da sua força e coragem. As mulheres também poderiam receber uma lápide, mas apenas se morressem durante o parto de um menino. Segundo a tradição, ela seria honrada por ter vencido um desafio próprio, dar à luz a um soldado espartano. Número 8. Luta por queijo. Os espartanos tinham formas bem diferentes de se divertir. Uma delas é o festival dado ao deus Ártemis. Durante a festa, grandes porções de queijo eram colocadas em um altar ao deus, e um grupo de soldados famintos era enviado para o local para brigarem pelo alimento, tentando desesperadamente conseguir a quantidade máxima de queijo que conseguissem. Um grupo de adultos podia açoitar os jovens soldados enquanto brigavam pelo queijo, muitas vezes até a morte. Os soldados deveriam manter-se concentrados na briga, provando assim a sua força e coragem. O evento reunia centenas de pessoas no local que se divertiam como nunca enquanto assistiam ao massacre. Número 9. Metade dos bebês eram mortos. No momento em que os bebês do sexo masculino nasciam em Esparta, o pai os levava a uma equipe do governo para exames médicos. Caso o recém-nascido não apresentasse nenhum problema físico ou fraqueza, ele poderia voltar para casa são e salvo. Mas se o bebê nascesse com alguma deficiência ou aparência menos saudável, ele era considerado inútil e, assim, abandonado para morrer. Mesmo passando no primeiro teste e voltando para casa, o bebê era submetido a uma segunda avaliação, um teste epilético. Durante um banho com vinho, caso o bebê sofresse alguma reação estranha, era diagnosticado epilético e, como os outros, abandonado à morte. A história conta que metade dos bebês eram mortos nessa época. Número 10. Açoite em praça pública. Chamado de diamastigoses, o evento social mais cruel de Esparta baseava-se em açoitar os jovens soldados em praça pública até que não conseguissem parar em pé. E por mais terrível que isso soe, para a cultura espartana, resistir era motivo de honra. Muitos jovens se candidatavam como voluntários para a surra durante o evento. E toda essa crueldade também virou febre entre os povos romanos.
que passaram a viajar para Esparta, comprar ingressos e encher os teatros da cidade para assistir à sessão de horror. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu volto na próxima. Te espero.